Ativas políticas que desviam a atenção, a gente sabe que, enfim, não é a prioridade, mas espaços como esse fazem com que a agenda do clima ela saia, né, em rumo à COP, ela saia ali de um contexto muito elitista, muito técnico, e ele abrange a sociedade civil e engaja a sociedade civil, que no final é a garantidora que essas agendas elas permaneçam, né, de alguma forma. Então, só falando um pouquinho sobre o FMDV, acredito que vocês não conheçam, o FMDV ele foi criado um pouco nesse mesmo contexto do ITS, num momento onde a gente começa a entender a questão das mudanças climáticas, né? E como as cidades elas precisam estar aí dentro do movimento da transição, especificamente nas discussões sobre financiamento climático, sobretudo, onde as cidades ali há 15 anos atrás, hoje em dia elas não são, temos ali na estrutura da COP algumas instâncias, algumas coalizões que representam as cidades, o LGMA, dentro da estrutura mesmo, a gente tem a ONU Habitat que faz muita essa representação da questão das cidades, mas não tem uma instância junto ao UNFCCC, né, com uma representação fixa dos governos subnacionais. Quando a gente fala de caminho até a gente alcançar o que a gente precisa em termos de financiamento, né, que a gente fala de 1.3 tri, ou roadmap de Baku até Belém, aí as vozes das cidades são ainda muito menos representadas. Então, hoje em dia a gente já tem uma apropriação maior por parte, né, das associações que representam as cidades, no nível nacional, no nível internacional, mas há 15 anos atrás isso era nulo. A gente não pensava a arquitetura financeira do ponto de vista do território. A gente pensava que a gente precisa um volume, como é que a gente chega nesse volume, quais são as áreas que precisam ser beneficiadas. Mas a gente não pensava, tá, tudo bem, se a gente tiver esse volume, como é que a gente canaliza até os territórios, até os tomadores de decisão. Então o FMDV foi criado para isso, para defender a voz das cidades nessa discussão da arquitetura financeira e também para a gente atrair recursos e investir em mecanismos inovadores, né, que contribuam nessa aceleração da canalização e do acesso às cidades ao financiamento climático. Então, acho que essa experiência de 15 anos a gente, né, tem algumas coisas a dizer sobre quais são os desafios e o que as cidades podem fazer para acessarem recursos climáticos. Aí eu acho que o primeiro de todos, né, sempre escuta isso, é a questão da capacitação, e aí capacitação institucional e técnica. Institucional, porque a gente precisa, de certa forma, ter uma conscientização dos gestores públicos que é necessário se alinhar, né, às agendas internacionais e às agendas nacionais, né, as contribuições nacionalmente determinadas, mas sobretudo de um ponto de vista das prioridades locais, porque é a partir daí que a gente identifica qual é o real ponto necessário de investimento no nível local. Então, acho que essa é a prioridade, assim, institucionalmente, esse alinhamento e a identificação de como essa agenda, às vezes considerada muito distante, ela está ali no nível local. Isso ajuda a perdurar também, né? A gente vê cidades como Fortaleza, Recife, que estão conseguindo ter acesso a esses recursos, mas através dessa compreensão política institucional que tem prioridades locais dentro dessa grande agenda dos todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de Paris. E aí, sem ir muito mais em delongas, acho que um outro ponto muito chave quando a gente fala de financiamento climático, porque em geral são volumes muito altos, que cidades não conseguem chegar às vezes com um projeto muito específico, um projeto aqui, um projeto ali. E acho muito interessante em regiões como a própria região metropolitana de Fortaleza, né? Como quando a gente abrange o território, quando as cidades elas funcionam em consórcio, em região metropolitanas, como isso consegue chegar na escala necessária para a gente chegar nesse volume que às vezes é muito além do que um projeto aqui, um projeto ali. E aí falar de talvez de maneira nacional, né? Acho que uma vantagem do Brasil é que o governo brasileiro entende o papel das cidades. Acho que está muito esclarecido ali nas cartas da presidência da COP, na própria estrutura de como a COP vai ser construída esse ano. A gente tem um espaço dedicado, a quarta prioridade, se eu não me engano, é para infraestrutura urbana, para pensar em infraestrutura urbana e como é que a gente acelera soluções para
investir, né, nas cidades concretamente. Então, acho que pela essa estrutura do governo brasileiro, tem o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, onde tem representantes ali dos governos subnacionais, existe uma oportunidade real, né? Os desafios são muitos, mas a gente tem essas instâncias representativas das cidades, onde, enfim, cada região pode trazer suas prioridades e tentar, a partir daí, através de um acordo, né, uma concertação, identificar quais são as áreas prioritárias ali para investimento, mobilidade, saneamento. A gente fala muito do fim dos lixões também, que é uma grande questão no Brasil. E, através dessa identificação, conseguir puxar recurso para investir ali onde é mais necessário.